No meio de uma floresta densa e escura, erguia-se um antigo manicômio abandonado, como um monólito sombrio desafiando os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. Seus corredores vazios ecoavam os gritos angustiantes dos pacientes que ali haviam sido confinados décadas atrás, suas vozes ecoando eternamente nas paredes gastas e nos cantos sombrios. Diziam as lendas locais que as almas atormentadas dos que pereceram ali ainda vagavam pelos corredores, clamando por libertação, presas em um limbo de sofrimento e desespero. À luz pálida da lua, sombras dançavam nas janelas quebradas, como se os espíritos aprisionados ainda tentassem se comunicar com o mundo exterior. Os moradores próximos sussurravam histórias de aparições fantasmagóricas e encontros sobrenaturais, alimentando o mistério que envolvia o lugar proibido. Mesmo os mais corajosos hesitavam em se aventurar muito perto do manicômio, temendo despertar a ira dos espíritos que ali habitavam. Para alguns, o manicômio era apenas uma ruína abandonada, uma relíquia sombria do passado. Mas para outros, era um lembrete macabro da fragilidade da mente humana e dos horrores que podem ser infligidos em nome da suposta sanidade. A verdade sobre o que realmente aconteceu dentro daqueles muros sombrios permanecia envolta em segredo, enterrada junto com os gritos silenciados e os suspiros finais dos que ali sofreram. Enquanto a floresta sussurrava seus segredos antigos e os ventos uivavam entre as árvores, o manicômio abandonado permanecia como um farol sinistro, atraindo os curiosos e os destemidos para suas sombras eternas. E embora muitos evitassem olhar para além dos portões enferrujados, sabiam que o passado sombrio do lugar continuaria a assombrar as mentes daqueles que se atreveram a desafiar seu mistério profundo. As paredes descascadas e os corredores labirínticos pareciam guardar segredos sombrios, como se as próprias estruturas do manicômio absorvessem os lamentos e as angústias dos que ali foram aprisionados. Os ventos uivavam sinistramente através das janelas quebradas, sussurrando antigas histórias de terror que ecoavam nas mentes dos que se aventuravam a observar de longe. À noite, luzes estranhas piscavam nas janelas vazias, como se os fantasmas do passado ainda estivessem presos naquele lugar amaldiçoado, tentando encontrar uma saída para a eternidade de tormento. Poucos ousavam se aventurar perto do manicômio, temendo o que poderia espreitar nas sombras. Os mais corajosos arriscavam apenas breves olhares furtivos, sentindo o peso do desconhecido sobre seus ombros enquanto observavam de longe. A atmosfera carregada de mistério e perigo era o suficiente para dissuadir até mesmo os mais destemidos, que conheciam as histórias sombrias que cercavam o lugar como uma névoa densa e sufocante. À medida que a noite avançava e a escuridão se aprofundava, o manicômio parecia ganhar vida própria, seus corredores vazios ecoando com murmúrios inquietantes e passos silenciosos. Os poucos que se aventuravam perto demais podiam jurar ouvir sussurros indistintos e risadas estranhas ecoando das sombras, como se as próprias paredes estivessem sussurrando segredos macabros para quem estivesse disposto a ouvir. E assim, o manicômio abandonado permanecia como um monumento sombrio, testemunha silenciosa dos horrores do passado e guardião de segredos que jamais deveriam ser revelados. Rumores macabros circulavam entre os moradores da cidade vizinha, criando uma teia de medo e curiosidade em torno do destino dos que ousavam desafiar o lugar assombrado. Nas conversas sussurradas ao pé do fogo, histórias sombrias eram compartilhadas sobre o manicômio abandonado, cada relato mais arrepiante do que o anterior. Alimentados pelo desconhecido e pela imaginação fértil, os moradores mantinham viva a lenda do lugar amaldiçoado, como se fosse um aviso sombrio para os intrépidos que se aventuravam muito perto de suas fronteiras proibidas. Relatos de avistamentos de figuras pálidas e lamentações ecoando nas noites sem lua se espalhavam como fumaça, envolvendo a mente dos ouvintes em um véu de terror. A cada render de uma porta abandonada ou sombra rápida avistada entre as árvores, os corações batiam mais rápido e as mentes se enchiam de imagens fantasmagóricas. Mesmo os céticos mais obstinados encontravam-se lançando olhares nervosos por cima dos ombros enquanto passavam perto do manicômio, uma sensação de inquietação pairando no ar como um presságio sinistro. Apesar dos avisos e das histórias de horror, sempre havia os corajosos o suficiente para desafiar os limites do terror e explorar os arredores do manicômio abandonado. Para eles, a atração do desconhecido era mais forte do que o medo que os prendia.
Mas, à medida que avançavam em direção às sombras que cercavam o edifício dilapidado, podiam sentir os olhos invisíveis os observando e os sussurros dos espíritos condenados ecoando em seus ouvidos, lembrando-lhes que nem tudo o que é abandonado está verdadeiramente deserto, e que algumas histórias macabras nunca deixam de assombrar a mente dos que ousam desafiá-las. Mesmo os mais céticos sentiam um arrepio na espinha ao passar pelos portões enferrujados do manicômio, como se uma presença sinistra os observasse de dentro das sombras, aguardando pacientemente por sua próxima vítima. O crepitar dos passos ecoava nos corredores vazios, enquanto olhares nervosos varriam os cantos escuros em busca de qualquer sinal de vida além do que era esperado. O passado sombrio do lugar ecoava na mente de todos que se atreviam a contemplá-lo, uma recordação constante de que alguns segredos deveriam permanecer enterrados, envoltos nas teias do esquecimento. E que a curiosidade desenfreada poderia levar a um destino terrível e sem retorno. À medida que a noite caía e as sombras se alongavam, a atmosfera ao redor do manicômio tornava-se ainda mais opressiva, como se o próprio ar estivesse impregnado com a energia carregada do passado torturado do lugar. Mesmo os sons mais sutis eram amplificados pela imaginação nervosa, transformando cada rangido de madeira em um sinal de perigo iminente. E aqueles que se aventuravam a penetrar mais fundo nas entranhas do edifício abandonado podiam sentir a presença invisível que os envolvia, sussurrando promessas sombrias e advertências silenciosas em seus ouvidos. Para os poucos corajosos o suficiente para desafiar os limites do terror, cada passo adiante era uma batalha contra os próprios medos e anseios mais profundos. A cada esquina, eles confrontavam os fantasmas do passado e os demônios interiores que clamavam por liberdade. Mas à medida que se aproximavam do cerne do mistério, eles percebiam que alguns segredos eram melhor deixados enterrados, protegidos pelo manto implacável da escuridão. E assim, o manicômio abandonado permanecia como um monumento sombrio da fragilidade humana e dos horrores que podem se esconder nas sombras mais profundas da mente e do coração. Agradeço por terem assistido ao vídeo. Se você gostou do conteúdo intrigante e arrepiante sobre manicômios assombrados, compartilhe-o com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar dessa experiência única. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos emocionantes vídeos sobre o mundo paranormal e as histórias mais assustadoras. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela para mais sustos e mistérios. Até a próxima história de terror.